paz sejam multiplicados no amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais um capítulo de casos de família. A Bíblia é cheia de casos de família, né? Tem casos que são maravilhosos de ser lembrados, tem casos que são difíceis de serem engolidos, mas todos eles têm lições preciosas para nós. Todos os casos de família registrados na Bíblia têm lições preciosas para nós. No dia de hoje, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou me acompanhar, não importa de onde você esteja nos acompanhando agora. Abra a sua Bíblia, por favor, em Juízes 16, de 4 a 22. Vem cá. Podemos? Eu vou ler na versão NVI, mas de onde você estiver, pode abrir a Bíblia e ler em qualquer versão. Nós leremos o capítulo 16 de Juízes, de 4 a 22. História de... Ótimo, o pessoal tá ligado aí. Vamos juntos. Algum tempo depois, ele se apaixonou por uma mulher do Vale de Soreque chamada Dalila. Os governantes dos filisteus foram dizer a ela: convença-o e veja em que consiste o segredo da grande força que ele tem e com que poderíamos amarrá-lo para assim podermos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 ciclos de prata. Vai ficar rica, hein? Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu-lhe: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco que quanto qualquer outro homem. Então, os governantes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas e Dalila o amarrou com elas. Tendo os homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão vindo sobre ti. Ele, porém, arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa perto do fogo. Assim, não se descobriu de onde vinha a força dele. Dalila disse a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora me conte, por favor, como você pode ser amarrado? Ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então, Dalila pegou cordas novas e o amarrou. Depois, tendo os homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele, porém, arrebentou as cordas dos seus braços como se fossem uma linha. Dalila disse mais uma vez a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me, como você pode ser amarrado? Ele respondeu: se você tecer 7 tranças de meu cabelo com os fios em um tear e prendê-los com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia,
Dalila teceu os 7 tranças com fio de tear e os prendeu com a lançadeira. Novamente, ela o chamou: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear com seus filhos. Então ela disse: Como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me fez de boba e não me contou o segredo da sua grande força. Importunando o tempo todo, ela o cansava dia a dia, a ponto de ele ficar extremamente abatido. Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha na minha cabeça, e disse: Pois sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno. Se for rapado o cabelo da minha cabeça, eu perco a minha força e ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou mensagem aos governantes dos filisteus: Agora subam mais esta vez, pois ele me contou por fim o segredo. Os governantes dos filisteus voltaram a ela, levando consigo a prata. Quando, fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou o homem para cortar os 7 tranças do cabelo de Sansão, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela, ela chamou: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele acordou do sono e pensou: escaparei como antes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e puseram a girar um moinho na prisão. Contudo, logo o cabelo de sua cabeça começou a crescer de novo. Meus irmãos queridos, esse texto nos faz pensar algumas coisas. Primeiro, não brinque com o pecado. Por mais simples que ele pareça, por mais humilde que possa parecer o pecado, não brinque com ele. Não abre brecha. Lembre-se, qualquer infiltração de água, por menor que seja, se não for cuidado logo, pode derrubar um prédio, pode derrubar uma ponte. Qualquer pecado, por mais simples que seja, se não for tratado rapidamente, vai derrubar você. A outra lição que precisamos lembrar aparece no livro de Números, lá no capítulo 6. O voto do Nazireu. O voto do Nazireu consistia em algumas lições rápidas. Primeiro, ele não pode cortar o cabelo. Segundo, se ele for entregue a Deus desde antes do nascimento, enquanto a mãe dele estiver gerando, não pode beber vinho, nem comer ou beber qualquer derivado de uva. Tem uma porção de restrições outras que aparecem lá do versículo 1 até o versículo 18, no capítulo 6 de Números. Quando a mulher de Manoá está no templo, por ser estéril, ela clama ao Senhor, e ela pede ao Senhor as bênçãos, e ela busca Deus em aflições porque ela é estéril, e naquela época
era uma afronta para a mulher não ser mãe. Era caçoada pela família inteira. Caçoado hoje não usa mais. Como é que fala a expressão hoje? É bullying, né? Passa por bullying na família inteira. É como ser calvo. Naquela época, quando a pessoa era calvo, também passava por bullying. Assim, meus queridos irmãos, aquela mulher sofrendo mais de 20 anos casada, sem ter um filho, ela clama ao Senhor. Aparece aí no capítulo 13 de Juízes. E ela clama ao Senhor, enquanto ela está clamando, o próprio Senhor Jesus aparece para ela, numa figura chamada de antropomorfismo. É o anjo do Senhor. Presta atenção, irmão. Às vezes as pessoas dizem no lidar diário assim, tem um anjo do Senhor me guardando por onde eu vou. Né? É uma linguagem usada aí entre determinados grupos evangélicos, porque enquanto lá na outra religião dizem que tem o bicho que tranca a vida, que tranca a rua, que abre não sei o quê, entre alguns grupos evangélicos diz que eu posso ir, eu posso fazer, porque tem um anjo que vai comigo. Só que você não vai achar na Bíblia essa informação. Lembra da lição da escola dominical hoje? Olha, na Bíblia não tem nenhum lugar que diz que você tem um anjo de guarda, que cada um de nós tem um anjo da guarda. Não tem na Bíblia. Pode lê-la de princípio ao fim. Mas, naquele dia, apareceu para ela o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor disse, passado o tempo, você vai dar à luz a um filho. A mulher fica assustada, corre para contar para o marido. Ela vai contar para o marido e o marido, ao invés de ficar assustado, ele diz assim, eu só quero saber como é que vai ser a vida desse menino. E ele vai pedindo para ver esse anjo e ter a notícia nova. Quando ele está caminhando, a mulher volta para ele e diz assim, o anjo apareceu outra vez. Está no capítulo 13. E ela volta e agora ele chega para o anjo e pergunta, como será a vida deste menino? Porque o anjo já disse que ela ia ficar grávida e que ia nascer menino. O anjo diz para ela, olha, ele vai ser nazireu desde antes do seu nascimento. A partir de hoje você não bebe nem come nada derivado de uva, nada. E cumpre os votos com fidelidade. Não pode tocar em morto, não pode ir na cerimônia fúnebre de ninguém, não, nem de animal e nem de humano morto, não pode se aproximar. Está tudo certo, tudo tranquilo. A mulher faz o voto. Meu irmão, minha irmã, esse texto aí do capítulo 13 até o capítulo 16 trata de um homem que vai para a galeria da fé lá em Hebreus, no capítulo 11. Cidadão chamado Sansão. Essa leitura nos alerta para várias coisas da nossa vida. Creio mesmo que todos os que têm filhos na primeira infância deviam ler essa história para tirar as lições preciosas desse texto. Porque, irmãos, saber que Deus é Senhor do céu e da terra é maravilhoso e o diabo também sabe. Saber que Deus ama e protege os seus, é bom saber disso, é bom tomar posse disso, mas o diabo também sabe disso. Por isso, a Bíblia diz que ele anda ao derredor de nós, rugindo como um leão, tentando achar oportunidade para nos derrubar. Veja, a Bíblia não diz que ele invade o meu coração, que ele invade as minhas emoções. Diz que ele está
ao redor de nós, tentando uma brecha. Terceira coisa que esse texto me faz lembrar que nós precisamos é educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Está na moda, perdão, meu irmão, se você pensa dessa forma, mas é errada de acordo com a Bíblia. Eu vou criar o meu filho livre, não vou batizá-lo na infância, não vou trazê-lo na igreja. O dia que ele quiser, eu levo na igreja. Quando ele não quiser, ele fica em casa. Quando ele tem prova de matemática, ele pode ficar até 2 horas da manhã jogando videogame? Ele tem prova de matemática no dia seguinte? Por quê? Aí no domingo, no sábado, ele pode ficar até 2 horas jogando videogame, porque no domingo ele quer dormir até mais tarde. Manoá e a mulher dele descuidaram disso. Impingiram no menino que ele era nazireu. Ponto. Ele tem de cumprir o voto até o fim. Ele aprendeu isso, mas cresceu revoltado a vida toda. Ele se torna jovenzinho. Primeira providência dele: fica enamorado de uma moça filisteia, quando isso era proibido. Faz pirraça até o pai ir lá e pedir a moça em casamento. Prepara tudo, traz, o pai vai lá, faz tudo bonito, acerta tudo. No dia do casamento, ele conta lá uma ilustração, cria um problema difícil, deixa estar. Ele não pode tocar em morto, mas ele era tão forte, está no capítulo 14, que um dia, caminhando pelo deserto, um leão o atacou. Com a força dele, só com a mão, ele rasgou o leão pelo meio. Só com as mãos. No dia do bendito casamento, ele propõe lá um desafio para os moços da cidade, da menina lá, para o filisteu. Diz: olha, se vocês me disserem e decifrarem o enigma, eu dou para vocês 30 vestes de festa. Ele não tinha. Já está fazendo negócio com alguma coisa que ele não tem. É mentiroso, já de cara. Então, primeira vez, ele quebra o voto, metendo a mão num morto. Quando ele está de caminho para o casamento, ele descobre que as abelhas fizeram um ninho, colmeia, dentro do corpo do leão. Ele vai lá, tira mel, come. Ele não podia tocar no morto. Ele tira o mel e come. Tira o mel e dá para o pai e para a mãe. Desobediente. A mãe e o pai não sabem. Ele vai lá e fica noivo da moça, se compromete e faz o desafio. E os moços chegam para a noiva agora e dizem assim: olha, se você não descobrir qual é a situação desse desafio, você e a sua casa vão morrer todos. A moça atormenta, ele é fraco, né, gente? O cara é fraco. Tem uma força danada nos músculos, mas é fraco de memória, é fraco de coração. Aí feito o desafio, a moça atormenta ele até ele dizer. E o desafio é: do fraco saiu comida. Ele conta o desafio, ele conta o resultado do desafio para a moça. A moça conta lá para os filisteus. Ele agora sai para entregar, ele vai embora, abandona ali a festa de casamento dele, vai embora, para lá ele matar 30 moços que estavam vestidos para a festa,
Vai tocar no morto de novo, tira a roupa dos mortos e leva para entregar lá na casa da noiva. Quanta barbaridade. Por quê? Desobediência. Pai, toma cuidado, ensina o seu menino no caminho que deve andar. Manuel até se escondeu. Não perca a oportunidade de ensinar o seu filho. Eduque ele. Não diga a ele o que ele tem que fazer. Ensine ele a fazer. Ele começa a fazer escolhas perigosas. Entramos no capítulo 14, com Sansão, aquele que era chamado a pequena luz, porque isso significa o nome dele, começa a fazer escolhas perigosas. Essa história é marcada por muitas coisas bonitas e coisas desastrosas. A lei de Deus é violada em vários momentos. O projeto de Deus para a vida de Sansão é violado porque ele não entendeu qual era a vontade de Deus para a sua vida. A costumeira festa de casamento, descrita em Juízes 14:10, era literalmente uma bebedeira entre os não-judeus. Mas o nazireu não podia beber vinho. Como é que ele estava nessa festa? A esposa filisteia o traiu. Deu a resposta do enigma aos seus compatriotas. Furioso, ele fugiu, matou filisteus, tirou a roupa, levou de volta. Isso foi usado por Deus para cumprir os seus propósitos. Mesmo quando Sansão errou, Deus usou seu erro para cumprir seus propósitos. Como nazireu consagrado a Deus desde o ventre, Sansão tinha 3 proibições: não pode beber vinho ou qualquer bebida fermentada, não pode tocar num morto, não pode cortar o cabelo. Embora Sansão tenha quebrado todas estas regras ao longo de sua vida, sua força estava ligada ao cumprimento do voto. A força de Sansão estava no cabelo? Estava ou não, irmão? Não, a força de Sansão não estava no seu cabelo. Embora Sansão tenha quebrado todos os votos ao longo da sua vida, a sua força estava ligada no cumprimento do voto que sua mãe fizera. Sansão se envolve com Dalila, começa o capítulo 14. Outra filisteia. E aqui, irmãos, ele vai para Gaza. Sabe aquele território que está em guerra lá? O território é o mesmo, tá, gente? Mas o povo não é o mesmo. Porque o povo que morava ali eram os filisteus. E agora, o problema também de Israel com aquele povo não é com o povo, é com um partido político. Então a gente não pode misturar as coisas. Segundo ponto desse texto é as consequências danosas das escolhas erradas. Todas as escolhas perigosas têm consequências danosas. O segredo. Dalila começa tentando achar o segredo. Gente, qualquer pessoa com o mínimo senso, iria perceber. Ela está tentando me enganar. Veja como o pecado cega. Veja como o poder do pecado, tão simples, ele tira a nossa capacidade de raciocinar. 3 vezes ela tentou direto em cima.
E as 3 vezes ele fez uma coisa que não podia fazer: mentiu. Mas o desejo da carne era tão intenso, o desejo do corpo era tão imanente, tão importante, que ele se deixava seduzir, encabrestar por um desejo carnal. E nesse se deixar encabrestar, as consequências vão ficando cada dia mais perigosas, até que ele acaba revelando o seu segredo. Porque ele já tinha quebrado 3 ordens. 3 coisas que ele não podia fazer, ele já tinha quebrado. A 4ª coisa que restava agora do seu voto era cortar o cabelo. O pecado tem consequências que nos conduzem para a morte. Pecado sempre vai conduzir para a morte. Pecado é perigoso demais. O propósito de Deus em derrotar os filisteus estava avançando, mas Sansão ainda era responsável pelo seu pecado. O propósito de Deus em destruir os filisteus ia se cumprir, mas a responsabilidade da desobediência, do pecado de Sansão, estava fazendo tudo caminhar por caminhos tortuosos. Ele era responsável pelos seus pecados. Sansão conheceu, se apaixonou, casou, se envolveu em situações complicadas, na cegueira pelo pecado, que aparece aí nos versículos 18 a 21. Sansão se acha senhor da história. Veja que ele conta as histórias, e à medida que ele vai contando as histórias, Dalila diz: olha, os filisteus vêm aí. E ele, ao invés de acordar para o negócio, não, ele acorda dizendo: eu tenho a força. Lembra aquele personagem? Lembra algum personagem? Alguns personagens do desenho animado, quando os meus meninos eram muito pequenininhos, tinha um desenho que tratava de 4 ou 5 personagens: água, fogo, terra, vento. Pela união dos seus poderes, eu tenho a força. Muito bem, está todo mundo ligado. Todo mundo ligado. Qual é o capitão da sua vida? Quem é que está capitaneando a sua vida? Cuidado que o pecado mina a sua relação. Sabe, irmãos, pecado não mina só a relação de marido e mulher. Pecado não mina só relacionamento de pais e filhos. Pecado mina especialmente o nosso relacionamento com Deus. Não tenha medo, não tenha vergonha de dizer claramente: é pecado, não é um deslize, não é um erro, não é a consequência de, é pecado. E pecado gera morte. A Bíblia diz que o homem que pecar, este homem morrerá. Então precisamos tomar cuidado com esse danado do pecado. Porque quando ele entra, ele faz o desastre dele. É preciso então lembrar que a cegueira que induziu Sansão até esse momento era o pecado da soberba. Eu posso tudo. Eu tenho força para tudo, eu consigo tudo. Só ele não contou que ele perdia a presença de Deus e com isso perdia a sua força. Mas nem tudo está perdido. A força sem caráter é uma autodestruição. As escolhas perigosas
tem consequências danosas, mas Deus, que é dono do projeto, dono da nossa vida, age sempre com misericórdia sobre os seus. Mesmo na prisão, mesmo humilhado, sem cabelo, passando por terríveis aflições, enquanto ele rodava o moinho, o seu cabelo crescia. Sansão vê crescer o cabelo e ele faz uma das orações mais lindas de humildade. Ele cai em si, ele reconhece que nada daquilo que ele fazia antes era pela força do seu braço, era pela sua capacidade intelectual. Nada do que ele realizava antes era por si mesmo. Mas ele agora percebe que ele pode todas as coisas no Deus que supre a sua força. E ele volta para o Senhor e faz a sua oração. E que oração, irmão? Vai aparecer aí no versículo 28. Senhor, Senhor meu Deus, peço-te que lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Agora ele reconheceu que a força dele está onde? Está no cabelo dele. Não, agora a minha força está em Deus. E enquanto ele termina a oração, Deus que age com misericórdia, responde à oração quando eu e você fazemos de coração contrito. Estende a mão da misericórdia. E esse é o nosso terceiro ponto. A misericórdia final alcança os seus. Voltando-se para o moço que está do lado dele, para o soldado que é o vigia dele ali, diz assim: me mostra onde estão as colunas do templo. Meus irmãos, foi uma festa maravilhosa montada pelos filisteus. Era para mostrar que o líder, o grande juiz de Israel, tinha sido subjulgado. E agora o Deus dos judeus estava dominado e controlado. Furaram-lhe os olhos. Aquele que era chamado pequena luz agora não enxerga nem por si mesmo. E quando ele não enxerga, ele pede ao moço e bota as mãos nas colunas do prédio que tem aqui do templo. Ali estavam reunidos todos os príncipes dos judeus. Todos os grandes líderes dos filisteus estavam reunidos ali, Todos os grandes líderes dos filisteus estão reunidos naquele lugar. E muita gente para celebrar que Dagon venceu o líder dos judeus. É nessa euforia toda que ele vai pedir ao moço: leve o meu braço até a coluna da direita e da esquerda. O moço, sem saber o que isso significa, estendeu os braços dele até uma coluna e a outra. E ele faz a sua oração. De maneira que a história diz que Sansão matou mais na sua morte do que em toda a sua vida. O reino dos filisteus foi destruído ali, basicamente. Toda a liderança dos filisteus daquela época foi derrubada dentro do templo. Deus cumpre os seus propósitos, apesar de nós. Força sem caráter é autodestruição. A educação espiritual não pode ser negligenciada. A educação espiritual precisa ser ensinada diligentemente, não importa qual é a idade dos seus filhos ou dos seus netos. A vida espiritual precisa ser bem cuidada, com oração, com ensino,
com leitura da palavra, com meditação na palavra, dia após dia, para lembrar que força sem caráter é autodestruição. Em primeiro lugar, porque as escolhas perigosas geram consequências danosas. E agora, irmãos, aplicando tudo isso, eu me lembro de um texto de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 16, que dentro do seu contexto diz assim: tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu-lhe uma espada afiada, e o seu rosto brilhava como a força do sol. Não era Sansão, era Jesus no Apocalipse. Enquanto Sansão era pequena luz para fazer a vontade de Deus acontecer naqueles dias, Jesus é a luz que ilumina todo homem que veio ao mundo. Ilumina o passado, o presente e o futuro. Aqui na descrição de Apocalipse, Jesus é a luz que ilumina o céu inteiro, a Nova Jerusalém. Lá não precisa de sol e nem de lua, porque tudo é luz, porque Jesus está presente. Sansão é uma figura ou um protótipo de Jesus, consagrado desde o ventre. Os dois têm a mesma disposição. Os dois têm nascimento anunciado por um anjo. Igualzinho. Os dois foram traídos por amigos seus. Porque quem os entregou, primeiro foram os judeus. Depois foi Dalila, sua namorada, a sua amante, a sua mulher. Sansão derrotou os seus inimigos por meio da sua morte. E Jesus, da mesma forma. Sua vida aponta para uma libertação futura, a vida de Sansão. E a vida de Jesus também. Conforto, mesmo que nos falte cabelo, precisamos voltar os nossos olhares para aquele que é a nossa luz. Precisamos tomar cuidado com as nossas escolhas. Precisamos tomar cuidado com as consequências do nosso pecado e não dar ocasião ao pecado. Finalmente, no fundo do poço, cego, escravizado, humilhado, sem luz, Sansão reconhece o seu lugar. E você? Como vai a sua casa? Como Manoá, empurrando pela cabeça fora dos seus filhos o que eles precisam ser? Ou está ensinando a eles o caminho que deve seguir? Como Sansão, fazendo escolhas perigosas, ou você está submetendo a sua vida às mãos de Deus? Você está colhendo consequências doídas, sofridas, ou está experimentando a graça de Deus a cada amanhecer? Lembre-se, ainda que você esteja fazendo tudo errado, Deus tem um plano para você. E ainda hoje, estende a sua mão misericordiosa para te dar o grande e o perfeito livramento. Sansão recebeu de Deus o que pediu. E Deus cumpriu em Sansão o propósito que tinha para a vida de Sansão e não para a morte. Para você, Deus quer cumprir na sua vida grandes propósitos. Você que é jovem, e hoje nós celebramos o dia do jovem presbiteriano, lembre-se, faça escolhas certas. Sansão tinha tudo para ser feliz. Todas as moças hebreias queriam, imagine,
Um cabra de 2 metros de altura, ombros largos, bonito, cabelo longo. Naquela época era importante ter o cabelo longo. Bem vestido, bem trajado, inteligente. Todas as moças hebreias queriam casar com esse cidadão, mas ele escolhe uma filisteia, desobedecendo à vontade de Deus. Depois, ele toma uma outra atitude: se envolver com o pecado e deixar que o pecado cabreste a sua vida. Moço, faça a escolha antes que o pecado domine você. E se você já se vê em dificuldade com o pecado, rompa os laços com o pecado. Clame por misericórdia do Senhor. Abandone o pecado e os seus olhos se abrirão para as coisas gloriosas que o Senhor tem preparado para você. Educação espiritual negligenciada gera força sem caráter, gera escolhas perigosas, gera consequências danosas, mas ainda assim, a misericórdia do Senhor nos assiste. Jovens fortes, chama-nos Jesus. É um dos hinos que temos no nosso cenário. Jovens fortes, não negociem com o pecado. Não se deixem seduzir pelas coisas do mundo presente, mas olhe para o Senhor e viva com sabedoria, com graça e com gratidão. Deus nos abençoe.